Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do R News. Cá estou eu novamente, Guilherme Novaes, ao lado do meu capanga companheiro José Pedro, para a 12ª edição desse nosso programa de análises, notícias e repercussões dos principais acontecimentos do mundo dos esportes. O R News 12, ele vai ao ar no dia 4 de dezembro, dia do inventor, assim como todos os outros R News que estão disponíveis de segunda a sexta-feira pela manhã nos principais aplicativos de áudio. Bora então, José, para essa 12ª edição de R News? Bora então, Guilherme. Bom dia pra você, bom dia a todo mundo que tá escutando. Bom dia, boa tarde, boa noite. R News começando mais uma edição. Essa edição marcando o dia do inventor. Então vou deixar o meu salve aqui pro Jace, deixar meu salve pro Victor, para essas grandes figuras de Piltover. Deixar meu salve pro Echo também, de Zaun, que aqui a gente é fechado com os dois. Mas grandes inventores aí do universo de Arcane. E falando em Arcane, Guilherme, contar pro pessoal aí que a gente tá para lançar nos próximos dias o nosso especial que a gente gravou, que a gente chamou dois amigos nossos para poder falar sobre Arcane, né? Nossas impressões, a gente passou horas discutindo detalhes, o que a gente achou, impressões, o que vai ter pro futuro, enfim, tá super bacana. A gente tá só terminando de editar porque ficou um pouco extenso, mas tá para sair, então fiquem sintonizados. Mas para hoje, o que a gente tem? A gente tem algumas notícias menores no LoL. O dia foi meio parado assim, mas ainda naquela pegada de janela de transferências, resultado de campeonato, sem fugir muito. Indo pro CS, a gente tem a definição dos primeiros confrontos do Major de Xangai. Inclusive, já adiantando assim, a Valve fez uma mudança no critério deles para desenvolver o primeiro confronto. E tá tendo algumas reações da comunidade. E para finalizar no Valorant, a gente tem definições do VCB, que já está entrando na sua etapa final. A gente já tem times que classificaram, né, para os playoffs sendo eliminados. Mas sem perder muito tempo, hoje a gente vai começar com o que, Guilherme? Bora de LOL, vamos passar aí pelas notícias, não é nada demais não. Então a gente não vai render tanto, porque são notícias mais pequenas, apesar de não serem poucas assim, né? Tem uma certa quantidade de notícia, mas não são aquelas coisas. Começando novamente pelo fluxo, porque a gente terminou o episódio, aliás, a gente começou o episódio ontem falando de fluxo, né? Toda a questão de que provavelmente ou haveria uma fusão com a W7M ou o fluxo venderia a vaga dele do CBLOL, né? No caso da LTA Sul, porque está com problemas financeiros, enfim. O que a gente tem hoje de concreto é que o Serol, um dos donos, né, um dos sócios do Fluxo, além do Nobru, ele entrou em live ontem ainda falando que o Fluxo não vai vender a vaga. Ele afirmou isso várias vezes, que o Fluxo não tem interesse em vender a própria vaga do CBLOL. Então, com as informações que têm saído, né, com muito provavelmente essa questão da W7M sendo concreta, a gente entende que há uma boa chance aí de então que a W7M não entre na vaga do fluxo, mas entre em uma possível fusão com o fluxo. Lembrando que não é nada de absurdo, né? Se acontecesse uma fusão, a própria Isurus, que é a convidada, fez uma fusão com a Estral. Então, vemos aí como o mais concreto, e isso ajudaria a entender um pouco mais essa bagunça que tá o time do Fluxo para o início da temporada do ano que vem, né? Porque parece que a W7M quer X jogadores, Fluxo quer outros jogadores para a mesma posição, então, como eu sugeri ontem, imagino que acabe sendo uma fusão, né? Um acordo, né? Um pouco do que cada um quer e nem tudo para um lado, nem tudo para outro. Mas mais provável aí uma fusão, imagino, W7M e Fluxo. Tá um pouquinho mal explicado, mas acho que isso vai vir com o tempo, né? Conforme o tempo for passando assim, acho que vão surgir mais informações sobre e a gente chega numa conclusão. Mas também, Guilherme, trazer outra notícia mais curta assim,
é que o Jean Mago, a joia, a esperança do servidor brasileiro, ele tá em bootcamp lá na Coreia, junto com o pai, o PRTT, junto com o Bueiro também tá lá, estão os três. Ele teve alguns problemas com o voo, problemas com a conta dele da Riot pra jogar, mas ele acabou superando isso tudo e hoje ele postou no Twitter que ele pegou Challenger. Então, em 17 dias lá na Coreia, grindando assim, ele conseguiu pegar Challenger. Então, deixo aqui meus parabéns pra ele. E é bom você falar também que ele tá um forte candidato a ser o mid laner do time Academy da Red Canids a partir do ano que vem. Então, assim, bem bacana. Né, abriu porta. Não vou falar que abriu portas, não. Mas é bem interessante, assim, mostrar, porque ele foi bastante contestado por ter sumido, por todas as questões que envolveram ele nos últimos anos, de ter guivado o competitivo, que a gente só veio saber tempos depois os motivos, o porquê dele ter feito isso. Enfim, é uma marca bem significante, 17 dias no que é tido como o melhor servidor do mundo, é algo de se notar, de se destacar. É, exatamente, né? O Yamaga, ele sempre foi um cara muito absurdo a solo kill, né? Não sei se ele tinha 16 ou 17 anos, quando teve aquela live lendária dele pegando top 1 no último dia da temporada. Todo mundo torcendo muito por ele. Então, foi. Desde sempre, né? Ele se mostrou esse cara extremamente habilidoso para as filas ranqueadas. Questão é, vamos ver como ele volta para esse cenário competitivo, né? Como ele vai desempenhar, muitas chances dele jogar na Red Academy aí. Acho que todo mundo tem interesse em ver Jamago focado, Jamago querendo construir a história dele no competitivo, né? Lembrando, ele jogou uma temporada do Academy pelo Flamengo, foi campeão e ganhou o prêmio de melhor jogador da competição. Então, Sim. potencial ele tem, apesar de ter desfocado do LoL por um tempo considerável, potencial ele tem. E vamos ver como ele vai ir nessa provável ida ao T2, né? Como ele vai desempenhar no T2 aqui da LTA Sul. José, avançando para mais uma pauta. Los Grandes, ela tem interesse no Netuno para o Tier 2. O Netuno que estava na Kabum, né? No super time que a Kabum fez para o CBLOL 2024, acabou dando muito errado. E agora a Los Grandes demonstra interesse para o lugar do BRTT, que já avisou que não tá afim de jogar T2. E aí, com isso, o elenco da Loz, ela pode ir com o Super Kleber. Não temos muitas informações de Jungle. O MG, né, que é o coreano monstro da solo kill, que está sendo especulado na Loz. O Netuno e o KB, que é o suporte coreano que já estava no time. Então, esse é o time mais ou menos especulado aí para a Loz para o T2. Assim, o Netuno voltando pra casa nesse time pode ser um movimento bacana. Ele teve um ano bem paia na Kabum. Todo mundo na Kabum também teve um ano meio queimado, assim, pra ser sincero. Mas ele conhece o Cavell já sabe como a Luz funciona, então eu vejo isso como uma coisa, um caminho a se tomar. Mesma coisa com o Super Kleber, caso venha a acontecer, né? O Super Kleber que eu não acho que ele seria um nome forte pro T1, mas com certeza em disputa do circuitão, ele deve ser um dos mais disputados, assim. Ele é o jogador à cara do circuitão, né? O que já provou que é bom, só precisa de tempo mesmo, de um desafio, por assim dizer, né? Como vai ser o circuitão com essa questão de acesso, com essa questão de descida e tudo mais. E o MG é aquela questão, né? O mega coreano só do que o E-Boy. E como é que ele vai performar em palcos profissionais no Brasil. Assim, quando a gente vai novamente, quando tiver todas as lines, eu e o Guilherme, a gente vai fazer um power ranking nosso, mas eu coloco essa lousa brigando brigando pelo título, sim, né, do conforme vai se desenhando. Não acho que ganha 10 euros, mas acho que pode se bobear ganhar o circuitão. E agora, Guilherme, falando uma notícia que vai alegrar o outro Guilherme, amigo nosso, que é o seguinte. A Team One, a gente trouxe que eles estavam jogando a Caspa Cup e tinha perdido para a Vietnamita.
Aconteceu, Guilherme, que eles não ganharam nada mesmo, tomaram mais madeira e eles foram eliminados da Caspa Cup sem ganhar uma partida. Então, o 0-5, 0-5, a gente tem que ver agora se o Oner e o Gumayushi vão estar no auge daqui 3 anos, porque se não tiver, é porta-fuzil. E ontem, na terça-feira, a gente viu como que o exército faz as paradas lá na Coreia. Inclusive, só fazer um ponto assim, imagina que você é o carrier e no único mês da sua vida que você vai ter que tá no exército, o primeiro-ministro decide dar um golpe de estado e você tem que, tipo, ir lá defender o cara, tá ligado? Sorte dele que deu merda, né? Aparentemente, não. Golpe ao caralho. Sim, já acabou. Flopou, flopou. Mas falando da Caspa Cup assim rapidinho também, agora a gente vai ter os playoffs e eu vou dar um destaque pra Jandy, que o Canyon tá jogando com o diabo no corpo assim. Eles passaram 5-0 e são o time mais forte até o momento. E enquanto no grupo B, que era o grupo da Team One, ficou uma escadinha bonitinha com os times ficando 5-0, 4-1, 3-2, 2-3, 1-4 e 0-5. Então, tipo, foi uma escadinha perfeitinha. No outro grupo foi uma bagunça geral. Uhum. A gente teve um empate quádruplo. Todas as equipes que classificaram 3-2. Então, dá pra gente ver que o grupo A foi mais disputado assim, e o grupo B foi mais definido. E aí a gente vai ter agora, né? O pessoal tava até um pouco preocupado com essa questão da Coreia, como é que ia ser, mas já acabou, o cara já se fudeu lá, então segue o baile. E pra fechar, José, o último rapidinho aí do LoL, o Redbert tá fora da Loud. Muito esperado, né? A Loud vai fechar com o Isom, o jogador coreano, suporte coreano, que tava no Tier 2 da LCS. E o Redbert, após 2 splits e um título de CBLOL, ele tá fora da Loud. Não tem muito o que falar, né? Esperado. Também acho difícil o Redbert ter uma vaga no Tier 1 da LTA Sul ano que vem. Se ele quiser, eu acho que ele tem vaga no Tier 2. No Tier 2 ele consegue arrumar um time. Mas depende da vontade dele de continuar competindo. Já é um jogador com uns bons anos de carreira. Depende de possivelmente diminuir um pouco o salário, né? Diminuir um pouco o contrato dele, porque nenhum time Tier 2 vai pagar o que a Loud paga para um suporte, muito provavelmente. Então, vamos ver se o Redbert vai querer continuar no competitivo ou vai aposentar. Mas, José, vamos mudar agora completamente para CS, então? Vamos falar de CS, que a gente tem um formato que dá pra bater um papo sobre. Exatamente. Pois bem, Guilherme, saiu, a Valve divulgou como é que vão ser os primeiros confrontos do Opening Stage, agora do Major. E o que acontece? Formato suíço, a gente já está acostumado. 3 vitórias classifica, 3 derrotas é eliminado, vai jogando até chegar nesse resultado. MD1, sem muito segredo, e os confrontos decisivos serão todos MD3. Mas aí o que acontece? Os 8 melhores times já estavam nesse Opening Stage, então foi por isso que a gente não viu uma G2, por isso que a gente não viu uma Spirit jogando a Elimination Stage. E a Valve agora fez o seguinte, eles dividiram em 2 grupos. O primeiro grupo só eram composto por esses times que já estavam classificados, e o segundo grupo era composto pelos times que se classificaram via Elimination Stage. Então a gente tem PEN, a gente tem Fúria, a gente tem esses times que passaram. E aí a Valve, usando o critério deles, eles definiram o seed baseado nos... Do primeiro grupo, eles organizaram do melhor para o pior, e do segundo grupo a mesma coisa. Então, para os primeiros confrontos desse Opening Stage, serão o melhor time do grupo que estava classificado contra o melhor time do grupo que se classificou. Aí o segundo confronto é o segundo melhor time contra o segundo melhor time e assim por diante. Então é uma proposta diferente deles, mas de acordo com eles é para dar uma equilibrada, né? Porque você evita alguns confrontos e que poderiam favorecer uma equipe ou outra.
Mas ao mesmo tempo, assim, muita gente foi contra, porque fala que a Valve acaba mexendo muito no formato dessa forma. Sim, fica um pouco bagunçado, né? Sai um pouco do que a gente entende por intuitivo. Fica meio sem Sim. saber como é que vai ser os confrontos. Mas, pois bem, agora aproveitando o gancho que você falou dos confrontos, os jogos vão começar na quinta-feira, dia 5, naquele padrão que vocês já estão acostumados aqui, de madrugada. O primeiro jogo começa meia-noite, MD1. Esse podcast vai lá na quarta, então os jogos ainda não vão ter acontecido. Os jogos vão acontecer na madrugada de quarta para quinta-feira. No caso, meia-noite de quinta-feira, né? De quarta para quinta. Então, se você estiver escutando esse podcast na quarta, os jogos ainda não aconteceram. Isso. E aí a gente vai começar meia-noite com G2 e The Mongols, que são os dois melhores, né? E promete ser um jogaço. O... Acho que, se eu fosse chutar, acho que de todos os confrontos essa vai ser a melhor partida. Em seguida, ainda meia-noite, a gente tem Nave contra Liquid. E aí, 1 da manhã, a gente tem Vitality contra Gamer Legion e Spirit contra Fúria. Pedrada para brasileiro. Sim. Já começamos bem, mas é aquilo, né? Não tem jogo fácil nessa etapa mais, acabou, não tem mais bobo. E agora é mostrar que para que a gente veio nesse campeonato. E dando sequência, 2 da manhã, Mouse contra Pen, outro jogo difícil. FaZe contra Wildcard. E às 3, para fechar o dia, a gente vem com Heroic contra Big e 3D Max contra MIBR. Que assim, tiraram a MIBR pra merda aqui, colocando eles como, teoricamente, a equipe mais fraca. Mas pelo menos o confronto contra a 3D Max, assim, também é um confronto mais, assim, mais equilibrado, né? A 3D Max não é um time que cresce os olhos e me dá medo. Na verdade, muito legal essa primeira fase, né, José? Tem uns confrontos muito bons aí. G2 e T-Mongols é um jogaço, um jogo que eu queria muito assistir. Porque além da T-Mongols, né, ser o grande time aí da Ásia, a G2 vem muito bem e vem como uma das favoritas, né? E é um time muito grande também, né? Então a gente deve ver lá a torcida chinesa que já tá fazendo muito barulho. Então a gente deve ver ainda mais nessa partida aí. Vai ser bem legal de assistir. Nave Liquid jogão. Spirit e Fúria jogão. Mouse e Pen, assim, a Pen não é a favorita, né? Mas é interessante de assistir. E 3D Max e MBR. MBR deu sorte aí de pegar um adversário que talvez não seja o mais difícil nessa primeira fase. Então, Sim. bastante interessante essa primeira rodada do, do Major de Xangai, né? Essa rodada aí do Elimination Stage que vem forte. Sim. E só um adendo, Guilherme, que esse formato de equiparar as equipes, ele é só durante esse primeiro confronto. Daqui em diante é aquele esquema, 1-0-1-0, 0-1-0-1 e aí por diante. Isso aí é o Suição padrão aí, ou ganha 3 ou perde 3. Isso. Mas, José, antes de avançar para a próxima pauta, fala rapidinho do Orelo e do nosso plano de apoio. O Sports Repórter é uma mídia independente, a gente não tem nada por trás, literalmente nós dois fazemos tudo. E a gente sobrevive pelo sistema de crowdfunding, pelo sistema de apoio, né? De apoiadores que vão lá na plataforma do Orelo e podem apoiar com valor a partir de R$ 5. A partir de R$ 5 você já teria acesso a conteúdos extras, a podcasts extras, a newsletters. Então já tem uns grandes benefícios aí, mas acima de tudo, ajudaria a gente a sobreviver, ajudaria a gente a fazer isso aqui que a gente gosta tanto, fazer isso aqui que é tão difícil no Brasil, é muito difícil viver de comunicação e esportes no Brasil. Então, se você tem interesse em nos ajudar, dá uma passadinha lá no Orelo. Se não puder financeiramente, a gente agradece muito só de você estar aqui, de você avaliar bem aí no Spotify, no YouTube, dar 5 estrelas e recomendar para o amigo. Mas avançando para a próxima pauta, José, queria falar do Lucas 1 no CS, né? O Lucas 1 que está de volta às competições, que saiu
semi-aposentadoria dele, né? E agora voltará ao competitivo de Counter-Strike. O irmão do Henrique, né? Do Ren 1, Lucas 1, ele acertou com a Nitro. Time brasileiro aí um pouco de tiers um pouco abaixo, né? Não tão midiático, mas que existe e tá jogando o campeonatos menores. O Lucas ele é um veteranaço, né? Tem mais de 10 anos atuando no cenário profissional de CS. E agora vai para um time menor e é tentar ajudar nessa guinada aí da Nitro. O Lucas tem 29 anos e não jogava desde março, quando ele saiu do Flamengo, né? Ele estava no Flamengo, saiu em março e não estava jogando competitivamente até agora. Ele chegou a jogar uma CBCS com o plano, mas em maio, né? Mas não oficializou nada com o plano e não competiu mais desde então. Só timaço. Só tinha massa. E aí, essa Nitro, ela vem com Lucas 1, Del, Rap, LCM e Bigode. O famoso Lobão 20 da GC. Famoso Lobão 20 da GC. O Lucas 1 que chegou a ser vice-campeão mundial com a Immortals, né? Teve um auge aí muito grande. Vice-campeão de Major. E passou pela própria Immortals, pela Luminosity, pela Tempo Storm, pela MBR e pela 00 Nation. Foi aí os times da carreira do Lucas. É isso aí, agora rezar ele no. Pior que nem sei onde é que passa esse campeonato aí, pra ser sincero. Teremos notícias, talvez com o nome dele. Quem sabe ele vem jogar no About Hunters aqui em BH um dia. O muro tá abaixo. Mas, partindo pro Valorant, Guilherme, a gente tá tendo nesse momento, enquanto a gente tá gravando, lembrando, a gente grava sempre um dia antes, então, terça-feira, 9h30, quando a gente tá gravando, tá tendo a definição dos confrontos pela Lauer do VCB, do Valorant. Então, o Grêmio Esportes, acabou de ganhar de 2-1 da Totally Pro, uma série bem disputada assim, eu vi o pessoal no Twitter repercutindo, falando que o time da Grêmio foi bem guerreiro assim. Eu não vi o final do jogo, mas acredito que tenha sido, pelo que eu vi. E nesse momento tá acontecendo o TBK e Nova Onda do Imperador. No momento que eu tô falando aqui com vocês, está 8-8 no primeiro mapa. Então, parece que tá pegado. E aí, agora, quem perder também tá eliminado e quem vencer segue na disputa, né? Por essa taça. Lembrando também que o campeão e o vice-campeão do VCB, eles vão integrar o Tichinha Invitational. Então, para questão de visibilidade, talvez um incentivo a mais para chegar pelo menos nessa final. Isso aí, né? Vamos acompanhando aí o VCB que, à medida que for, Tá acabando. tá funilando e acho que vale bastante até essas últimas vagas aí, porque vai ser uma grande mídia para os times jogarem o Tichinhão aí. Mas, José, passando rapidamente por outra notícia do Valorant, a gente teve. Calma, a gente não. Passando por outra notícia do Valorant, nesta terça-feira foi anunciado o elenco da nave para o VCT EMEA de 2025. O time da Natus Vincere, né? Fechadinho para o Valorant 2025. E vem com o Angel One, ucraniano, o Shao, russo, o Hiro, holandês, o turco, Huksik e o canadense Koala Noob. Uma geleiona aí de nacionalidades nesse time da nave. E aí é isso, mais um time do VCT revelado. Mas indo agora para a Kombi, José, vamos direto para a Kombi, que você vai trazer uma história importante aí pra gente. Importantíssima. O que aconteceu, Guilherme? Para quem não sabe, a Wildcard, que é esse time que tá surpreendendo no Major, que classificou assim na raça, conseguindo um 3-2 assim, ele foi comprado recentemente pela Amorante.
A Morante, que ela é uma criadora, assim, de conteúdo adulto. Ela tem... Não sei se ela mantém esse recorde, mas ela era possivelmente a mulher que mais recebeu dinheiro da plataforma do OnlyFans. E, assim, criadora de tendência na Twitch, nesse nicho, assim. Ela dava os jeitos dela de promover o site dela dentro da Twitch de uma forma permitida, brincava assim, levava até o limite do ban, mas sempre passava impune. Enfim, fato é, ela ganhou muita grana com isso. E ela decidiu comprar um time de CS, que no caso foi o time do Wildcard. E aí acabou que o Wildcard ficou meio com essa fama de time namorante, time namorante, time namorante. E veio o Major, veio a campanha deles, e veio o portal Decerto, que é um portal gringo que traz notícias, assim, gerais do mundo do esporte, mundo do entretenimento, enfim, um portalzão de notícias, assim. No Twitter, que o time da Morante tinha se classificado para a próxima etapa. E aí o Sonic, que é um dos jogadores da Wildcard, ele veio e comentou assim, vou traduzir, né, não vou falar em inglês, mas ele comentou basicamente assim, ou você poderia ter apenas dito Wildcard, porque em momento nenhum o post do deserto referenciava o nome do time, era só o time da Morante. Acontece que teve uma falha de comunicação, assim, e a Morante, quando ela viu esse comentário do Sonic, ela deu um RT dando, tipo, um Um esculacho. esporro. Não esculacho, assim. Dando um esporro no jogador. Falando, tipo assim, não morda a mão que te alimenta. E dando a entender que o que ela pensou que tivesse acontecido era que ele tava, tipo, diminuindo ela e falando do time. Só que, na verdade, ele tava justamente defendendo o fato de que os caras não estavam nomeando o time e tava colocando um nome genérico. Tudo isso porque depois que o Sonic veio falar isso veio comentar, aparentemente o portal deu uma editada no post e deu esse entendimento dúbio. Então, quando você lê o comentário depois que eles editaram, pode dar a entender isso. Mas o fato é, a Morante deu esse puxão no Sonic e o Sonic não aceitou calado. Ele respondeu de volta, ela, no Twitter, que Maluco. tentando, tipo. Ela falou pro chefe dela e que, tipo assim, você tá doida, mulher? Tenta entender o contexto da parada, porque, né? Assim, foi uma falha de comunicação, mas que deu essa farpada, assim, dos dois no Twitter. É o Sonic é muito macho de falar grosso com a chefe, viu? Com a patroa. Muito, Eu não muito. tenho coragem de falar desse jeito igual ele falou, não, porque ele respondeu batendo de frente, falou assim, não, você não entendeu, porque tal, o cara desmereceu e tal. Eu, se fosse eu, ficaria de boa, de boa. É. Mas bom pra Wildcard, né? Que passou no Sim. meio. E Guilherme, só pra fechar assim, uma informação extra, é que teve essa notícia agora, saiu de tardinha, que a Eva Elf, que é uma outra criadora de conteúdo adulto assim, ela falou assim que ela tá inspirada na Amorante, ela também vai comprar um time de CS pra ela. Então, a gente tá tendo assim aparentemente a fusão de mercado de CS e criadores de conteúdo. Eva Elf, que depois de ter falado isso, o pessoal resgatou. Ela é fã da MBR. Até tem É, foto com a camisa da MBR. Quem sabe, né? menos Fly, É, menos Fly, mais Eva Elf. é, mais dinheiro que o Fly ela deve ter. Imagina. É, com certeza. Mas aí, José, finalizando mais um episódio do R News. Esse aqui foi um pouco mais enxuto, até porque não aconteceu tanta coisa importante, mas coisa sempre acontece e nós sempre estaremos aqui para repercutir. Então, agradecemos quem ficou até o final. A gente fica muito feliz de ter essa comunidade, de ter as pessoas que acompanham a gente todos os dias. Faz muita diferença pra gente, né? Ter essa confiança de vocês no nosso trabalho. Novamente, a gente pede que, se você não for apoiador, dá uma olhadinha no Orelo, dá uma olhadinha nos planos de apoio. Se não puder apoiar financeiramente, avalia positivamente no Spotify, no YouTube, que ajuda demais. Então, agradecemos muito quem ficou até aqui e nos vemos amanhã.
É isso aí, gente. Estaremos aqui, independente do dias bons, dias ruins, permaneceremos segunda a sexta. Seu companheiro de café da manhã, Guilherme Novaes e José Pedro. E a gente se vê amanhã. E até lá. Tchau, tchau. Valeu, valeu.